Quando aqueles dois policiais decidiram prendê-la, eles jamais imaginaram que um dia a reencontrariam, mas desta vez, não na rua, e sim dentro de um tribunal, com ela vestida de toga, decidindo o destino deles. Era uma tarde ensolarada em Fort Collins, Colorado. No parque, o som das crianças brincando se misturava ao ritmo dos corredores e aos risos das famílias fazendo piquenique sob as sombras das grandes árvores. Em meio a essa cena tranquila e cotidiana, uma mulher negra estava sentada sozinha em um banco, próximo ao lago. No colo, um livro grosso de capa dura. Seu nome? Camille. Uma advogada respeitada, finalmente aproveitando um raro momento de descanso em meio à rotina exaustiva. Estava concentrada na leitura, quando o som estridente de pneus friando bruscamente quebrou o silêncio ao redor. Uma viatura policial parou na calçada, chamando a atenção de quem estava por perto. Dois policiais saíram do carro. O olhar deles se fixou diretamente em Camille, a única pessoa sozinha na área. Senhora, podemos falar com você um instante, disse um deles com um tom mais acusatório do que preocupado. Camille ergueu os olhos do livro, serena. Claro, respondeu com tranquilidade, fechando o livro com cuidado. O segundo oficial se aproximou. Recebemos uma denúncia de atividade suspeita por aqui. Pode nos dizer o que está fazendo? Camille franziu a testa, confusa. Atividade suspeita. Estou apenas lendo um livro. Levantou o exemplar para mostrar. Mas os olhares deles não suavizaram. Posso ver sua identidade, exigiu o primeiro. O coração de Camille bateu mais rápido, mas ela manteve a calma. Desculpe, mas qual o motivo disso? É apenas rotina, respondeu o segundo, com um tom que dizia o contrário. Ao redor, algumas pessoas começaram a observar. Alguns curiosos, outros visivelmente desconfortáveis com a cena. Percebendo a tensão crescente, Camille suspirou e pegou a sua carteira, entregando a habilitação. Camille Johnson, leu o policial em voz alta, com uma entonação quase sarcástica. E qual o seu objetivo aqui, Sra. Johnson? Camille respirou fundo, mantendo o controle. Moro nesta cidade. Vim aproveitar o parque. Isso é um problema. O policial estreitou os lábios. Veremos. Ele devolveu o documento, mas não foram embora. Começaram a fazer perguntas, que pareciam menos uma verificação e mais um interrogatório. Você sempre anda com um livro assim, provocou um. Está sozinha ou esperando alguém? Perguntou o outro, com a mão repousando no cinto, num gesto nada sutil. Camille já havia enfrentado situações tensas em tribunais, mas isso era diferente. Aqui, a balança do poder era visivelmente desequilibrada. Mesmo assim, respondeu com firmeza, não vou responder a mais nada até que me digam do que estou sendo acusada. A resposta pareceu acender algo nos policiais. Não seja esperta conosco, resmungou um. Estamos só fazendo nosso trabalho. E eu conheço a lei, rebateu Camille. Estar sentada em um parque público não é crime. Mas a lógica não estava no plano deles. O policial avançou e segurou o braço dela. Está resistindo? Disse, mesmo sem ela ter se mexido. O que está fazendo? Exclamou Camille, surpresa. A multidão começou a reagir. Um homem sacou o celular e começou a gravar. Pare de resistir, repetiu o policial, agora mais alto, como se encenasse para a plateia. Camille sentiu as algemas apertarem seus pulsos. O coração acelerado, a humilhação queimando por dentro, mas ela tentou manter a calma. Enquanto era levada até a viatura, os olhares do público a acompanhavam. Ela virou a cabeça e encontrou os olhos de uma jovem que filmava tudo. Entre elas, um silêncio cheio de significado, um pedido mútuo para que alguém registrasse aquela injustiça. Mas ao ouvir a porta da viatura bater, Camille soube, isso não era o fim da história. Era apenas o começo. Sentada no banco apertado do carro policial, Camille via a cidade passar pela janela enquanto sentia os pulsos doloridos. Passou anos defendendo a justiça, guiando clientes pelo sistema legal. Agora, estava do outro lado. A situação beirava o absurdo, mas não havia nada de engraçado. Só revolta. Na delegacia, tudo piorou. O processo foi humilhante, invasivo, feito para quebrar qualquer dignidade. Foi fichada, fotografada, colocada numa cela fria, iluminada por uma luz branca que não parava de piscar. Aproveite sua estadia, disse um policial com um sorriso cínico, antes de fechar a porta. Camille sentou-se no banco gelado, as mãos unidas no colo. E, enquanto encarava o vazio, começou a repassar cada segundo do que aconteceu naquele parque, como alguém que sabe que, a partir dali, nada mais será como antes. Como um momento tão tranquilo pôde se transformar naquele pesadelo. A resposta era tão clara quanto amarga, preconceito. Horas se passaram antes que alguém voltasse a reconhecer sua existência.
Um policial jovem se aproximou da cela com uma prancheta na mão. Senhora Johnson, a senhora foi acusada de resistência à prisão e obstrução da atividade policial, disse, sem emoção. Com base em quê? Retrucou Camille, a voz mais firme do que ela planejava. Você pode discutir isso no tribunal, respondeu ele, já se virando para ir embora. Ela expirou lentamente. Sabia que precisava pensar com estratégia. As acusações eram frágeis, sem fundamento real. Mas ela também sabia que a batalha que vinha pela frente não seria simples. Casos como o dela raramente eram. Algumas horas depois, Camille foi liberada após o pagamento da fiança. Ao sair da delegacia, o ar frio da noite bateu em seu rosto como uma onda, em contraste com o sufocamento lá dentro. Na calçada, sua amiga e colega de profissão, Marissa, esperava ansiosa. Camille, exclamou, correndo até ela, com o rosto misturado entre alívio e preocupação. Você está bem? Camille assentiu, embora seu corpo tremesse discretamente. Sim, respondeu, mas a palavra parecia vazia. No caminho de volta, o silêncio dominava o carro, até que Marissa quebrou a tensão com um olhar de lado. Camille, olhando pela janela, finalmente falou. Dessa vez, Marissa, eu não vou deixar isso passar. As mãos de Marissa apertaram o volante. O que você está pensando? Estou pensando que cansei de ver isso acontecer. Tenho os meios, o conhecimento, a estrutura. E vou lutar. Naquela mesma noite, Camille se sentou à mesa da cozinha, cercada por cadernos, códigos e livros jurídicos abertos. Ela trabalhou incansavelmente, elaborando um processo por violação de direitos civis contra os policiais e o departamento. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de pura determinação. Os dias viraram semanas. E algo inesperado começou a acontecer, a comunidade se uniu em torno dela. O vídeo gravado pela jovem no parque havia viralizado. Pessoas de todos os cantos começaram a enviar mensagens de apoio. Compartilhavam suas próprias histórias de injustiça, dor, vergonha. A cada e-mail, a cada ligação, a cada comentário, o propósito de Camille se fortalecia. Ela não lutava mais apenas por si, lutava por todos que já foram silenciados, humilhados ou ignorados. Enquanto preparava sua ação judicial, ela não fazia ideia de que a justiça daria uma guinada surpreendente. As semanas seguintes foram intensas. Seu escritório de advocacia, no começo, hesitou. Temiam que a exposição pública prejudicasse a reputação do escritório. Mas Camille foi firme, essa luta não é só sobre mim. É sobre abrir caminho para quem vier depois. O vídeo não só espalhou sua história, ele acendeu debates, discussões, reflexões. A imagem dela sendo levada pela polícia, serena mas firme, se tornou um símbolo de resistência diante da injustiça. Jornalistas começaram a ligar pedindo entrevistas. Camille recusou todas. Não buscava fama, queria foco. Estava empenhada em construir um caso sólido, não só para responsabilizar os envolvidos, mas para revelar as falhas sistémicas que permitiram aquilo. À noite, no silêncio, o peso real da situação caía sobre ela. Ela revivia cada detalhe da abordagem, a forma como foi tratada, as algemas frias nos pulsos, os olhares da multidão. Pensava em como aquilo poderia ter terminado de forma ainda mais trágica. A revolta a corroía por dentro, mas também a impulsionava. Numa dessas noites, enquanto mergulhava nos papéis e códigos, Marissa apareceu com comida. Camille mal tirou os olhos da tela do laptop. Você está nisso há horas, disse Marissa com delicadeza. Não tenho escolha, respondeu Camille, sem olhar. Marissa se sentou do outro lado da mesa, observando a amiga. Você sabe que isso é maior do que uma causa judicial, né? As pessoas estão olhando para você agora. Camille finalmente fechou o notebook e ergueu os olhos. Eu sei. É por isso que eu não posso perder. Ela estudava casos semelhantes, buscava precedentes, reunia provas, montava um time jurídico alinhado com sua visão. Mas não parou por aí, também foi às ruas. Compareceu a audiências públicas, ouviu histórias, se conectou com outros que viveram injustiças semelhantes. Chegou a palestrar numa faculdade local sobre responsabilidade policial. Até que, numa tarde, ao sair de uma dessas reuniões, uma mulher a abordou. Senhora Johnson, disse timidamente. Sim. Só queria agradecer. Por enfrentar eles. Por representar todos nós. Camille sentiu um nó na garganta. Conseguiu apenas sorrir levemente. Só estou fazendo o que posso. O apoio da comunidade era poderoso, mas também vinha com um peso. Ela não podia falhar com aquelas pessoas. Então veio a notícia. Seu advogado ligou dizendo que os policiais haviam entrado com uma moção para arquivar o caso.
Camille já esperava por isso. Mas o jogo estava apenas começando. Era uma manobra padrão, usada para ganhar tempo e atrasar o processo. Nada surpreendente. Mas quando o advogado de Camille começou a explicar os próximos passos do caso, sua expressão mudou, e ela congelou. Camille, disse ele com cautela, como se escolhesse bem cada palavra. Tem mais uma coisa que você precisa saber: você foi designada como juíza em um dos casos desses 2 policiais, no próximo mês. O silêncio que se seguiu parecia ecoar no ar. A ironia era esmagadora. Camille recostou-se lentamente na cadeira, tentando absorver o que acabara de ouvir. Durante semanas, ela se preparou para enfrentá-los no tribunal como demandante. E agora, o destino entregava a ela um outro tipo de justiça, uma que exigia mais do que coragem. Exigia equilíbrio, imparcialidade e controle absoluto das emoções. Por alguns segundos, ela se perguntou: será que sou capaz? Será que consigo sentar naquela bancada e julgar com neutralidade os mesmos homens que me algemaram diante de uma multidão? Mas então, lembrou de tudo o que viveu. Das horas humilhantes na cela. Das vozes que se levantaram em apoio. Das centenas de mensagens de pessoas que acreditavam nela. Isso não era coincidência. Era um chamado. Uma chance real de mostrar ao mundo como a verdadeira justiça se apresenta, de cabeça erguida, sem gritar, sem se vingar. Mas firme como uma rocha. Na manhã do julgamento, a sala do tribunal estava cheia. Havia um murmúrio constante de vozes baixas, cadeiras rangendo, pessoas se ajeitando. Era apenas uma audiência interna de má conduta, algo considerado corriqueiro por muitos. 2 policiais acusados de uso excessivo da força em um incidente não relacionado. Nada que, em teoria, chamasse a atenção da cidade. Sentados à mesa dos réus, os oficiais Carter e Daniels mantinham o ar de costume. Vestiam seus uniformes como armaduras. Conversavam baixo, com expressão entediada, como se aquele fosse apenas mais um obstáculo burocrático para atravessar. Até que a porta da sala dos juízes se abriu. E o silêncio tomou conta. Camille surgiu com a toga preta flutuando suavemente atrás dela. Seus passos eram firmes. Seu olhar, sereno e poderoso. Ela subiu ao banco e se acomodou com postura imponente. E então olhou para os 2. O impacto foi instantâneo. O rosto de Carter perdeu a cor. Seus olhos se arregalaram, incapazes de disfarçar o choque. Daniels desviou o olhar, tenso, engolindo seco. Era ela. A mulher do parque. Aquela que eles algemaram como se fosse criminosa. Aquela que agora ditaria o ritmo do processo. Camille fez uma breve pausa, deixando que o peso do momento se instalasse sobre a sala. Então, com a voz firme, clara e absolutamente segura, anunciou: está aberta a sessão. Por favor, tomem seus assentos. Os policiais sentaram-se devagar. Rígidos. Carter sussurrou algo para o advogado deles, que apenas assentiu, mas não tirou os olhos de Camille. Pela primeira vez em muito tempo, Camille sentia que tinha o controle. Mas ela sabia, aquilo não era sobre vingança. Como juíza, seu dever era ser justa, mesmo com quem a feriu. Mesmo assim, a ironia do momento não escapava a ninguém ali dentro. À medida que os advogados apresentavam seus argumentos iniciais, Camille mantinha a postura profissional. Anotava cada detalhe. Observava com atenção. Mas, de tempos em tempos, seus olhos voltavam para os réus. Ela via a tensão crescendo nos ombros deles. Os dedos inquietos. A confiança se esvaindo, centímetro por centímetro. Durante o intervalo, Carter e Daniel saíram para o corredor. Falavam baixo, mas dava para perceber o nervosismo. Como assim ela é a juíza? Sussurrou Carter, visivelmente irritado. Isso só pode ser armação. Não é armação nenhuma, interrompeu o advogado, firme. É coincidência. E vocês precisam se concentrar. Ela não é o inimigo aqui. O problema foram suas ações. Mas os policiais não ouviam. Estavam perdidos demais no absurdo da própria situação. Quando a sessão recomeçou, Camille estava impecável. Garantiu que tudo corresse com transparência, ordem e justiça. Mas só sua presença já parecia desestabilizar os réus. Cada vez que ela os chamava, eles mudavam de posição, desconfortáveis. A segurança de outrora havia desaparecido. Em certo momento, durante o depoimento de uma testemunha, Camille percebeu que Carter a olhava. Mas já não era com desprezo ou desafio. Era um olhar carregado de algo diferente, algo muito próximo do arrependimento. Ao final do dia, a tensão era quase palpável. Camille encerrou a audiência com um golpe firme do martelo. A sessão será retomada amanhã, às 9 da manhã.
As pessoas começaram a sair, mas Camille permaneceu no lugar, organizando suas anotações. Sentiu o olhar dos policiais em suas costas. Eles pararam por um instante na porta. Pareciam querer dizer algo. Mas no fim, se foram em silêncio. Os passos pesados. Como se tivessem percebido, finalmente, que aquilo estava longe de acabar. Mas para Camille, o verdadeiro desafio não era aquele momento. Era o que viria depois. As decisões que ela teria que tomar. E a responsabilidade de garantir que a justiça, aquela real, profunda e imparcial, prevalecesse. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. A notícia sobre o encontro inesperado havia-se espalhado. Havia jornalistas, curiosos, apoiadores. Todos querendo ver de perto o desenrolar do caso. Camille entrou como no dia anterior, calma, ereta, imperturbável. A toga deslizando conforme ela subia ao púlpito. As equipes jurídicas não perderam tempo. O promotor foi direto ao ponto. Apresentou provas, depoimentos e deixou claro que os policiais não haviam cometido um simples erro de julgamento, mas um abuso escancarado de poder. A conduta dos réus, meritíssima, demonstra um padrão de desrespeito pelos cidadãos que juraram proteger, disse ele com firmeza. Camille anotava cada palavra. Não perdia nada. Mesmo quando os oficiais evitavam encará-la, mexendo-se nas cadeiras, tentando encontrar conforto onde já não havia mais. Então, o advogado de defesa se levantou. Respirou fundo. E começou seu argumento. Mas a sala, inteira, já sabia, aquele julgamento era maior do que qualquer um imaginava. Reconhecemos o incidente em questão, começou o advogado de defesa, mas argumentamos que a situação saiu do controle por fatores externos, fora do alcance dos policiais. A intenção deles nunca foi maliciosa. E acreditamos que este caso carece de fundamentos suficientes para medidas punitivas. Enquanto os argumentos se desenrolavam, Camille mal conseguia ignorar as semelhanças entre aquele julgamento e o que ela própria havia vivido. As justificativas, os rodeios, as tentativas de minimizar os danos, tudo era estranhamente familiar. Mas ela se manteve firme. Reprimiu cada sentimento pessoal. Ela sabia, sua função ali não era revanchismo, era justiça. E a justiça só pode ser feita quando os fatos falam mais alto que as emoções. Quando chegou o momento dos depoimentos e dos interrogatórios, o clima na sala ficou mais tenso. O promotor chamou a principal testemunha, um jovem chamado Ethan. Ele caminhou até o banco das testemunhas visivelmente nervoso. Sua voz tremia enquanto começava a descrever a noite em que foi brutalmente derrubado no chão pelos dois policiais durante uma abordagem de trânsito. Eles nem me deram a chance de explicar, disse Ethan, os olhos inquietos, alternando entre os advogados e os réus. Foi como se já tivessem decidido que eu era culpado antes mesmo de eu abrir a boca. O promotor foi direto. Em algum momento você desobedeceu às ordens deles. Não, respondeu Ethan com firmeza. Eu estava com medo, claro. Mas fiz tudo o que pediram. Só que isso não importou. Eles já tinham decidido o que fariam comigo. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. O advogado de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Tentou desacreditar Ethan, explorar contradições, pressionar com detalhes. Mas o jovem se manteve firme. Não recuou. Camille o observava com atenção. O rosto inexpressivo, mas o olhar afiado. E então, o momento mais esperado. Os réus foram chamados para depor. O primeiro a subir ao banco foi o oficial Carter. Seus olhos encontraram os de Camille brevemente enquanto ele prestava juramento. Havia algo diferente ali, medo, talvez. Ou desconforto. Oficial Carter, começou o promotor, o senhor está sendo acusado de uso excessivo da força. Pode explicar suas ações naquela noite? Carter hesitou. Olhou para o parceiro, depois voltou a olhar para o chão. Eu achei que a situação estava saindo do controle. Tomei uma decisão rápida. E considera que suas ações foram justificadas, insistiu o promotor. Carter se mexeu na cadeira. Na hora, sim. Mas olhando agora, acho que poderia ter agido de outra forma. De que forma? Perguntou o promotor, sem dar margem. Talvez não tivesse derrubado alguém desarmado e cooperativo no chão. Carter abriu a boca para responder. Mas nenhuma palavra saiu. E naquele instante, o silêncio dele falou mais do que qualquer argumento. Quando foi a vez de Daniels depor, sua postura era igualmente instável. Tentou justificar suas ações, mas suas respostas só reforçavam o ponto do promotor. Os dois haviam abusado da autoridade e falhado em assumir responsabilidade.
Camille continuava impassível por fora, mas por dentro, sentia uma mistura de frustração e pena. Aqueles homens receberam o poder de proteger, mas usaram-no para oprimir. E deixaram um rastro de feridas, visíveis e invisíveis, por onde passaram. Com o passar das horas, ficava claro, as evidências contra os policiais eram devastadoras. O promotor encerrou sua participação com um discurso firme e comovente. Este tribunal tem a chance de enviar uma mensagem clara: abuso de poder não será tolerado. Precisamos de um precedente. Porque quando quem deveria nos proteger se torna uma ameaça, todo o sistema entra em colapso. O advogado de defesa fez sua fala final. Mas o tom era apagado. A convicção, ausente. Nem os próprios réus pareciam acreditar no que ouviam. Carter e Daniels permaneceram em silêncio, pálidos, exaustos, finalmente percebendo que as consequências eram reais e estavam chegando. Camille encerrou a audiência com serenidade. A decisão será proferida na próxima semana. Ao deixarem a sala, Carter e Daniels hesitaram na porta. Por um segundo, parecia que queriam falar com ela. Mas não o fizeram. Saíram em silêncio, com passos pesados, carregando o peso do que haviam feito. Mas justiça não é só punição. É responsabilidade. É mudança. É garantir que o erro não vire rotina. Uma semana depois, o tribunal estava lotado. Cada assento ocupado. A tensão no ar era quase palpável. Repórteres se alinharam no fundo da sala, canetas preparadas, câmaras discretas. Camille entrou. Seu semblante era calmo, mas sua presença enchia o ambiente de autoridade. Aquele não era mais um caso qualquer. Tornara-se símbolo de algo maior, a luta pela justiça e pela responsabilidade institucional. Ela se sentou e começou. O papel das forças de segurança é proteger e servir a comunidade com integridade, respeito e equidade. Quando esse poder é abusado, a confiança pública é abalada, e o dano ultrapassa o indivíduo afetado. Este caso escancarou as consequências desse tipo de conduta. Ela fez uma pausa. Olhou a sala. Carter e Daniels estavam sentados, de cabeça baixa, visivelmente tensos. Ao longo deste processo, ficou claro que os oficiais Carter e Daniels usaram força desnecessária, ignorando os protocolos que juraram seguir. Suas ações não foram apenas injustificadas, elas revelam um padrão preocupante que precisa ser enfrentado. Então, ela anunciou a sentença. Suspensão obrigatória e sem remuneração. Participação compulsória em programas de requalificação profissional. E um registro disciplinar formal que os acompanharia permanentemente. A decisão foi firme. Mas justa. Um equilíbrio entre punição e oportunidade de transformação. Camille finalizou o processo com um último e decisivo golpe de martelo. E naquele som seco e poderoso, havia algo que muitos naquela sala não ouviam há muito tempo. Justiça de verdade. A audiência está encerrada. A voz de Camille soou firme e clara enquanto o som do martelo ecoava pela sala. Os policiais se levantaram lentamente. A expressão no rosto de ambos era pesada, não de revolta, mas de quem finalmente começava a entender o peso das próprias escolhas. Quando estavam prestes a sair, o oficial Carter parou por um instante. Virou-se em direção à juíza, visivelmente constrangido. Meritíssima, disse com a voz quase apagada, eu sinto muito. Não era o bastante. Nada do que ele dissesse apagaria o que aconteceu. Mas era um começo. Camille assentiu levemente com a cabeça. Reconheceu as palavras, mas não as transformou em perdão. Ela sabia, mudança de verdade não vem com desculpas. Vem com atitudes. Enquanto o público deixava o tribunal, Camille permaneceu sentada. Sozinha por alguns minutos. Refletia. A justiça, enfim, havia sido feita. Mas o gosto era agridoce. Porque para cada caso como aquele, havia dezenas, talvez centenas, que nunca chegavam à luz do dia. Casos enterrados pelo silêncio, pela vergonha ou pelo medo. Naquela mesma noite, Camille participou de uma reunião comunitária num centro cultural da cidade. A sala estava cheia. Gente comum, com histórias dolorosas e vozes firmes. Tinham vindo para compartilhar experiências, frustrações, esperanças. Enquanto ouvia, Camille sentia algo reacender dentro dela, propósito. Uma senhora idosa se aproximou ao final. Segurava a mão de Camille com força, a voz embargada de emoção. Obrigada, disse, por tudo o que fez naquele tribunal. O que você fez, significa o mundo para nós. Camille sorriu com doçura. Isso é só o começo. Ainda temos muito o que fazer. Nos dias seguintes, algo começou a mudar em Fort Collins.
Conversas sérias passaram a acontecer entre líderes comunitários, ativistas locais e representantes da polícia. Camille usou sua posição não como escudo, mas como megafone. Falava sobre transparência, responsabilidade, empatia. Insistia que segurança pública sem respeito era só outro nome para medo. O caso, que começara como mais um processo, havia gerado um efeito dominó. Ecoava não só pela cidade, mas por todo o Estado. Cidadãos exigiam políticas mais humanas, abordagens mais justas. Exigiam que os erros do passado não fossem repetidos em silêncio. Para Camille, aquela jornada nunca foi sobre revanche. Não se tratava de limpar o próprio nome. Era sobre impedir que outros passassem pelo que ela passou. Era sobre abrir caminhos para quem nunca teve voz. A luta por justiça continuava. Mas momentos como aquele mostravam que mudança, embora lenta, era possível. Numa tarde, parada nos degraus do tribunal, ela observava um grupo de jovens ativistas organizando um protesto pacífico. Cartazes, cantos, esperança nos olhos. E naquele instante, Camille sentiu algo raro, esperança real. Ela sabia que o sistema não era perfeito, nunca foi. Mas também sabia que com vozes suficientes, ele podia ser empurrado na direção certa. E esse, pensou ela, é o tipo de justiça que vale a pena lutar por. Se você também acredita no poder da responsabilidade e na força da mudança, inscreva-se no nosso canal. Juntos, podemos transformar histórias em ação. Vamos lutar por um mundo mais justo, para todos.